Bom dia. Bom dia. Sejam muito bem-vindos. Agradecemos a presença de todos os participantes. Sou Aline Rubini, mestranda do PPGE, da UnoOeste Presidente Prudente, pele clara, cabelos pretos cacheados para baixo dos ombros. Estou com uma blusa preta e um colar verde de girassóis. Ao fundo, há uma parede branca. O meu sinal em Libras é a configuração da mão em A, a mão direita passando para a esquerda, em forma de um sorriso, em frente à boca. É com muita alegria que daremos início ao 9º Simpósio de Educação Inclusiva e Adaptação CEA, ao 7º Simpósio Internacional de Educação à Distância, CIAD, ao 3º Simpósio Internacional do Profem e o primeiro encontro de egressos do Profem. Convidamos para a mesa de abertura o diretor de Articulação, Inovação e Educação Aberta do DEIA, CAPES, professor Antônio Carlos Amorim. Também a vice-diretora da Unesp, professora doutora Clarissa de Almeida Olivati. E junto a nós, professor Klaus Schlusen Jr., do Departamento de Estatística e coordenador do CEPITS. Para ficarmos em pé, para entoarmos o hino nacional brasileiro.
Pode se sentar. E para brilhantar ainda mais esse evento, contamos com a participação do professor mestre Josué Pantaleão Silva, artista plástico, que fará a abertura cultural do evento durante os 3 dias. Muito obrigada. E nesse momento, com a palavra, o diretor de Articulação e Inovação Aberta, DEA, professor Dr. Carlos Antônio Amorim. Bom dia, professor. O senhor nos ouve? Professor Dr. Antônio? Bom dia. Enquanto isso, ouviremos a professora doutora Clarice de Almeida Olivati. Boa tarde a todos e todas. É um grande prazer recebê-los aqui. Muito obrigada, professor Klaus, pelo convite de estar aqui hoje. Gostaria de cumprimentá-los, os colegas, docentes, pesquisadores, estudantes, profissionais de educação, professores e todos os participantes que se juntam a nós hoje. É uma grande satisfação representar a Faculdade de Ciência e Tecnologia da Unesp, nesse momento de abertura de um evento que, ao longo dos anos, vem se consolidando como espaço qualificado de diálogo, reflexão e construção coletiva de conhecimento. Falar da educação, especialmente da educação inclusiva, é falar de transformação, não de uma transformação abstrata, mas concreta, cotidiana, que atravessa trajetórias, amplia possibilidades e redefine horizontes da vida. A educação tem esse potencial único. Ela não apenas transmite conhecimento, ela cria oportunidades, fortalece a autonomia e permite que cada sujeito se reconheça como parte ativa da sociedade. E quando falamos em inclusão, estamos afirmando algo ainda mais essencial, que esse direito não pode ser seletivo, não pode ser parcial e não pode ser condicionado. Incluir é reconhecer que a diversidade não é um obstáculo a ser superado, mas uma dimensão constitutiva da própria educação. No entanto, sabemos que esse não é um caminho simples, exige revisão de práticas, investimento institucional, formação contínua e, sobretudo, disposição para o trabalho coletivo. É nesse contexto que a universidade pública assume um papel central. Na FCT Unesp, temos buscado consolidar a inclusão como um eixo estruturante das nossas ações. Isso significa compreender que ela precisa estar presente não apenas no discurso, mas nas decisões, no planejamento e na prática cotidiana da instituição. Esse compromisso se materializa na articulação entre ensino, pesquisa e extensão que orienta nossas ações. Destaco, nesse sentido, a atuação dos grupos da FCT, que há mais de 2 décadas contribui para a produção de conhecimento na área de inclusão e o fortalecimento do Profei, que tem formado profissionais em diferentes regiões do país, ampliando o alcance de práticas inclusivas na educação básica. Além disso, temos investido em ações voltadas à formação inicial
e continuada de professores, ao desenvolvimento de projetos de extensão que dialogam diretamente com a comunidade e a construção de práticas pedagógicas mais acessíveis e inovadoras. Do ponto de vista institucional, também temos avançado na consolidação de políticas de permanência estudantil e de acessibilidade, entendendo que o acesso à universidade por si só não garante inclusão. É preciso criar condições reais para que nossos estudantes permaneçam, se desenvolvam e concluam suas trajetórias com qualidade. Esse é um processo contínuo que exige avaliação permanente, escuta ativa e capacidade de adaptação. E, sobretudo, exige que a inclusão seja compreendida com um compromisso coletivo e não como responsabilidade isolada de setores ou iniciativas específicas. E é exatamente por isso que encontros como esses são tão importantes. Eles criam espaços de escuta, de troca, de construção conjunta. Eles nos colocam em diálogo com diferentes experiências, contextos e perspectivas. E, ao fazer isso, ampliam nossa capacidade de pensar soluções mais consistentes e mais conectadas com a realidade. Essa edição especial reforça ainda mais esse movimento ao integrar diferentes iniciativas e de estabelecer comunicações internacionais, reunindo pesquisadores de diferentes países e promovendo uma interlocução que ultrapassa fronteiras geográficas e institucionais. Tudo isso reforça uma ideia central: a inclusão não se constrói de forma isolada, mas em rede. E fortalecer essas redes é, sem dúvida, um dos maiores ganhos desse encontro. Em nome da FCT Unesp, gostaria de parabenizar todos os envolvidos na organização desse evento, pelo cuidado, pela seriedade e pelo compromisso em construir uma programação tão rica e relevante. Desejo a todos uma excelente participação, que esse seja um espaço de trocas verdadeiras, de reflexões profundas e de construção de parcerias que ultrapassem os limites desse encontro e se desdobrem em ações concretas em nossos contextos de atuação. Perdão, eu esqueci inicialmente de me apresentar para vocês. Eu sou uma mulher branca, cabelo até o ombro, encaracolado, castanho. Meus olhos são castanhos também. Estou com uma calça marrom, uma bota, e estou vestindo uma blusa de lã, uma cor terracota. Para finalizar, reforço uma convicção que deve nos orientar. Não há excelência na educação sem inclusão. Qualquer outro caminho é insuficiente. Muito obrigada. Dando seguimento, ouviremos agora, então, o professor Dr. Antônio Carlos Amorim. Não conseguimos conectar. Então, ouviremos agora o professor Dr. Klaus. Por isso que a internet não nos substituirá nunca. Bom dia, professor. Olá, como vocês estão? Tudo bem? Bom dia, professor. Bom dia. Seja bem-vindo. Ouviremos, então, o professor, diretor de Articulação, Inovação e Educação Aberta do DEA-CAPES, Dr. Antônio Carlos Amorim. Bom dia, cumprimento a todas as pessoas. Primeiro vou fazer minha autodescrição. Sou um homem branco, estou usando uns óculos de aro preto,
cabelo grisalho, e no cabelo grisalho tem uma franja, e essa franja é o meu sinal de Libras, que eu tive a alegria de ser agraciado com o sinal de Libras, que faz o movimento da franja. Cumprimento a todas as pessoas, especialmente as autoridades, em nome do professor Klaus, e agradeço também o convite que foi feito a mim, como diretor da DIEA, da Diretoria de Articulação e Inovação e Educação Aberta, e trago também os cumprimentos da professora Denise Pires de Carvalho, que é presidente da CAPES. Lamento não poder estar presencialmente, mas as agendas são complicadas. As acadêmicas, né, as da gestão e as pessoais também, hoje particularmente. Fui pego de surpresa por umas questões que não me permitiram entrar. É uma alegria, acima de tudo, poder participar dessa mesa. Por que essa alegria? Devido ao mestrado profissional em rede em educação, para a formação de professores e professoras da educação básica, né? Um dos prof do PROEB, do programa da CAPES-MEC, estratégico de formação em pós-graduação em estrito senso para professoras e professores, especialmente do Profei, porque a educação inclusiva, quando o Profei faz a sua adesão ao programa PROEB, além de permitir, né, o que o PROEB faz com relação ao acompanhamento e ao financiamento dos mestrados e também doutorados profissionais, traz para o conjunto à época não eram 15 programas, né, de pós-graduação, mestrados especialmente profissionais em rede que compunham o PROEB, atualmente são 15. Mas à época havia já um conjunto significativo de programas que vinham sendo desenvolvidos desde 2011 e grande parte deles, que ainda persiste essa perspectiva dentro do PROEB, que são ligados ao ensino das disciplinas escolares. Então, o Profei faz um certo movimento de inaugurar dentro do PROEB a indicação de que nós temos temáticas, áreas e especialidades para a formação de professoras e professores que entendem a escola em outro tipo de dimensão que não aquela mais usual, que é a relacionada a onde tem aula, né, de algumas disciplinas, como ciências, como biologia, como matemática, português, sociologia, artes, educação física, dentre outras. Eu vou colocar um microfone aqui que eu estou achando que está dando um eco, né? Bom. Piorou? Tá bom? Sim. Tá. É porque eu me escutava, então achei que talvez vocês também estivessem escutando aí em sobreposição. Bom, então, como eu estava dizendo, dentre tantas as características, eu vou destacar 3 delas relacionadas ao Profei. A primeira que eu estou fazendo destaque diz respeito a como o Profei contribui para um redesenho inicial do PROEB, uma vez que, desde a sua criação em 2011, o primeiro PROF, né, que depois faz a articulação ao grande programa, está ligado a essa perspectiva de formar professoras e professores que ensinam determinadas disciplinas. E quando aparece algo associado à educação inclusiva, traz, além de um deslocamento de que são profissionais que, portanto, podem ser de diferentes áreas disciplinares, predominantemente da pedagogia, mas não exclusivamente, mas também uma dimensão da escola. Né? Porque o programa
que a gente tem uma sigla PROEB, é um programa que se destina à formação de professoras e professores com a intenção de propor, fomentar, discutir e analisar políticas públicas ligadas à escola. E também a formação dos profissionais do magistério. Então, isso é uma alegria, né? Acho que porque abre, né, explicitamente uma possibilidade de compreender o PROEB como uma perspectiva diferenciada da escola, não ligada às disciplinas escolares. É o primeiro ponto. O outro ponto tem muito a ver, que eu quero destacar, tem muito a ver com ao menos a programação de hoje de manhã do evento, que é a discussão sobre a internacionalização. O Profei, pelo que eu venho acompanhando, eu estou na CAPES, na diretoria que é responsável pelos mestrados e doutorados profissionais dentro do PROEB há praticamente 2 anos. E neste processo, acompanhando os diferentes programas, o Profei tem uma característica também que é destacável, que diz respeito à internacionalização de docentes e de estudantes, especialmente. E não que não aconteçam as atividades em demais programas de mestrados e doutorados profissionais. É que no Profei isso parece ser uma das linhas prioritárias de articulação à formação. E essa experiência do Profei com as quais eu tenho tido, né, a possibilidade de aprender e também de compartilhar e admirar, elas têm sido inspiradoras para nós fazermos uma reformulação da resolução do programa, né, que precisa ser atualizada com relação a vários tipos de procedimentos que já vêm sendo executados, né? E aí nós estamos aproveitando para poder fazer uma resolução relacionada ao PROEB mais ampla. E um dos itens é associado à internacionalização e os modos que nós, dentro do PROEB, temos desejado para que sigam acontecendo ou sejam expandidos. E o Profei é uma das nossas inspirações. Eu queria dizer para vocês e agradecer este ponto. E o terceiro elemento que eu queria comentar com vocês é que nós também temos, né, pensar um programa como política pública que tende a ser perene, né? Vocês imaginam que o primeiro mestrado profissional dentro do PROEB é de 2011, vai fazer 15 anos neste ano, então um programa que está, e que nós, né, começamos com um, e em 15 anos temos 15 programas, então a expectativa é que seja um programa de política pública do Ministério da Educação e da CAPES, que se tornará fortalecido e perene. E uma das nossas ideias com relação a isso é que alguns, né, dos profs dentro do PROEB possam ser locais de aprofundamento de algumas ações das políticas públicas governamentais na área da educação. Então, um programa que é uma política pública e que possa ser um espaço de discussão, aprofundamento e compreensão de políticas públicas. E há uma ação que está sendo construída entre a Diretoria de Formação de Professores, que é, né, dentro da CAPES, nós temos 2 diretorias que lidam com a educação básica, essa em que eu estou diretor, né, que é de Articulação, Inovação e Educação Aberta, e a Diretoria de Formação de Professores. Na Diretoria de Formação de Professores, cuja diretora é a professora Márcia Serra Ferreira, e que é a diretoria que permite, né, do Parfor, houve um determinado momento em que os observatórios da educação eram fomentados por essa diretoria. E os observatórios de educação são um marco dentro
da compreensão dos programas de pós-graduação, de pensarem as políticas públicas a partir de dados variados, dados qualitativos ou quantitativos. E há agora sendo construída uma nova proposta de um observatório em educação inclusiva, especial e inclusiva, articulada com a SECADI. E o nosso posicionamento com relação à nossa diretoria, né, diretoria ADEA, é de que esse observatório, que vai existir por um determinado tempo, e depois ele constrói conjunto de referenciais e dados, que ele seja algo integrado ao PROEB. E nada mais do que interessante, oportuno e estimulante que essa integração seja em diálogo construído com o Profei. Então, quero dizer para vocês, né, o que o Profei tem contribuído para a nossa construção no presente, numa inserção em um outro tempo presente, como é que ela também vem, né? Ela foi disruptiva, digamos assim, e o que nós temos sonhado com relação ao Profei na nossa política mais ampla do PROEB. Que vocês tenham um excelente encontro, que haja assim, oportunidades de boas conversas, de produção de conhecimento, de partilha e também de celebração com o que vem sendo realizado pelas professoras, pelos professores, estudantes, e também as escolas e as redes de educação básica, as secretarias municipais e estaduais. Um abraço e obrigado pela oportunidade. Muito obrigada, professor, pelas suas palavras. Passaremos a oportunidade agora para o professor Dr. Klaus Schlusen Jr. Bom, bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Queria saudar o professor Antônio Carlos Amorim, diretor, né, de Articulação, Inovação e Educação Aberta da CAPES, professora Clarissa Olivati, vice-diretora da FCT Unesp. Em nome deles e da comissão aqui organizadora, queria agradecer, né, as palavras da professora Clarissa, também ao professor Antônio Carlos, obrigado pelas palavras dirigidas ao Profei. Eu queria fazer uma rápida autodescrição. A Aline já está me olhando aqui, que eu tenho que fazer. Eu sou um homem de pele branca, cabelos grisalhos, uso óculos, tenho olhos verdes, nariz e boca fina, tenho 60 anos, completados agora, recentemente, 1,75 m de altura, estou vestindo uma camisa branca com blazer azul marinho, calça azul marinho, sapatos pretos. Meu sinal em Libras é letra K, tocando ao rosto, e que também, como disse o professor Antônio Carlos, me foi agraciado pela comunidade surda. Muito obrigado por isso. Fico muito feliz e honrado. Eu queria dizer a todos vocês, queria cumprimentar a todos. Queria dizer a vocês, mas, por outro lado, eu me sinto extremamente feliz de estar aqui. A missão é difícil porque eu não tenho outras... O meu maior objetivo aqui é agradecer a todas as pessoas que fizeram esse evento. Eu talvez tome a liberdade de dizer a vocês que esse é um dos eventos que me parece que a pessoa que fala aqui, as pessoas que falarão aqui, se confundem com as pessoas que estão também participando desse evento. Não sei se vou fazer claro, porque eu identifico em cada um de vocês uma parcela de contribuição de tudo isso que está acontecendo e que vai acontecer nesses dias. Então, eu costumo dizer que, e aí eu falo do Profei especificamente, a gente parece ser uma grande família, né, onde as pessoas se conhecem, né? Então, eu queria, primeiramente, agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui, de ter esse evento sendo realizado.
Eu sempre acho que eu sou muito ansioso. Quem me conhece sabe disso. E parece que as coisas nunca vão funcionar direito. Eu tenho a impressão, mas eu tenho uma equipe maravilhosa que trabalha e que parece que é Deus mesmo que toca em coração de cada um de vocês e faz as coisas funcionarem. Quando nós começamos o evento no dia 7, eu nem acreditava que estava acontecendo aquilo que parece mágica, né? E as coisas funcionam. Então, eu queria fazer um agradecimento, eu queria ver as pessoas que colaboraram, a equipe técnica, os professores que deram pareceres. Vocês podem ficar de pé, por favor? Os intérpretes, quem colaborou, eu queria que a gente fizesse um reconhecimento, mediadores das oficinas, toda a equipe, por favor, para vocês entenderem que é muita gente envolvida. Eu queria que a gente fizesse aplaudisse essa equipe. Obrigado, gente, a todos. E claro, a gente tem um grupo, né, de pessoas que estão distantes até, porque a gente faz coisas remotas, né? Então, muito obrigado a todos vocês, né, que fazem essas coisas funcionarem. E como disse a Aline há pouco, a internet, né, a gente é humano e tanta vez mais o aspecto humano é mais importante. A internet falha, a gente tem uma equipe maravilhosa que não falha. Eu quero realmente dizer da nossa gratidão por isso. Eu queria fazer alguns em nome, eu vou tomar a liberdade, professora Clarice, eu vou fazer algum agradecimento em nome da Unesp, em relação à CAPES, né, ao programa né, de apoio aos eventos, né, da educação básica. Professor Antônio Carlos, muito obrigado. Esse evento é financiado também pela CAPES, e a gente tem uma profunda gratidão à CAPES pelo apoio que sempre nos tem dado. Professor Antônio Carlos, na diretoria, tem sido sempre uma pessoa, junto com a sua equipe, Estevão, Juliana, o Bruno Teles e toda a equipe de ECAPES, que tem nos apoiado. Eu queria agradecer pelo apoio. Queria fazer um agradecimento também muito especial ao Oeste, né? Infelizmente, a gente queria ter o professor Guelph aqui conosco, ele teve um imprevisto, não pôde estar conosco, mas aqui queria deixar registrado o nosso agradecimento ao Oeste pelo apoio logístico, apoio tecnológico, enfim, pelo corpo docente aqui presente também, de todas as pessoas que estiveram envolvidas, muito obrigado. Queria fazer um agradecimento aos intérpretes que estão aqui trabalhando conosco, fazendo possível essa acessibilidade comunicacional, ao professor Josué, que aqui está nos apresentando. Eu queria fazer um agradecimento a Moisés, que também nos apoiou com alguns mimos que nós vamos entregar. Queria fazer um agradecimento à Tec Assistiva, tecnologia assistiva ali no hall do hotel, e obrigado também pelo apoio que nos deram também no evento. Queria agradecer a Virtual, que é a número do professor Pacheco, e Gabriel, e Marco, Albino, que nos apoiam no desenvolvimento. Queria agradecer ao Homero e à Thaísa pela assessoria de imprensa. Muito obrigado pela presença de vocês. Enfim, eu espero não ter esquecido a todos os professores, mediadores, coordenadores, que é difícil a gente fazer um agradecimento que possa contemplar todos, mas tenho a certeza que se eu esqueci alguém, eu peço mil desculpas, que estão no nosso coração por nos ajudar a fazer esse evento. Eu queria, passado essa questão dos agradecimentos, eu queria falar que esse evento dos professores da educação básica. Esse evento tem essa finalidade, tanto é que, se vocês olharem a programação, nós temos uma programação destinada a ouvir as experiências que foram realizadas ou estão sendo realizadas por vocês na educação básica. E, claro, evidentemente, que o Profei, ele é o carro-chefe, vamos dizer assim, o motor
né, da gente poder levar um pouco da nossa partilha e dos desafios que a escola pública brasileira tem, e, portanto, é um prazer e uma honra a gente poder fazer essa interlocução e esse compartilhamento. E nesse sentido, e aí a gente está falando falando do protagonismo, né? A gente tem, só para vocês terem uma ideia, nós tivemos 1.613 inscritos nesse evento. Claro que grande maioria de forma online, que nos assistem pelo YouTube. Eu queria até aproveitar e cumprimentar a todos. Nós recebemos 865 trabalhos científicos, destes 724 foram aprovados, foram apresentados ou de forma remota, ou serão apresentados hoje à tarde. Então, isso é uma honra para nós, e a gente é muito grato por acreditarem nesse evento. E esse evento não é um evento que começou hoje, né? Nós estamos falando da 9ª edição, né, do Simpósio de Educação Inclusiva e Adaptações, da 7ª edição do Simpósio Internacional de Educação à Distância, do 3º Simpósio Internacional do Profei e do 1º Encontro dos Egressos, que certamente teremos outros à frente, né? Isso nos consolida como um evento tradicional, né? E, dentro dessa perspectiva, né, do protagonismo do evento, a gente também tem aqui, eu queria fazer o registro, a presença de pesquisadores de 4 países diferentes, né? Da Costa Rica, de Portugal, do Reino Unido e de Marrocos. Eu queria fazer um agradecimento ao professor Mário Chacon, do Instituto Tecnológico da Costa Rica, que vocês terão o prazer de ouvi-lo na quarta-feira. Queria também agradecer a professora Ana Patrícia Almeida, da Universidade Aberta de Portugal, que falará ainda hoje de manhã. Queria agradecer ao professor Sean Bracken, thank you, Sean, for being here. A lot, thank you a lot. E da University of Worcester, e também ao professor Mustafa Habi, da Universidade Ibn Zoa University, de Marrocos. Muito obrigado, thank you very much. Muitas gracias, Mário. E também obrigado, Ana Patrícia, por estarem conosco. Espero que seja um momento também de troca, de partilha, e que a gente possa não só compartilhar o que nós sabemos, e que eles também possam nos trazer as experiências. Nós temos novidades nesse evento, e esse evento ele contempla aí uma novidade, que é o primeiro encontro dos egressos, que será realizado amanhã. Até foi aí coordenado e organizado pela professora Eliane. Queria agradecer também a ela e a equipe toda, né? Nós temos o primeiro encontro. E na quinta-feira nós teremos um evento adicional, que é o Libraston, que é uma maratona de validação e construção e criação de sinais em Libras. Um evento que já feito na Costa Rica, coordenado pelo professor Mário Chacon, e que nós vamos fazer na Unesp, cujo o protagonismo todo é da comunidade surda, porque são eles que podem validar e criar sinais, né? Então, vai ser um evento à parte, complementar, na quinta-feira, mas é um evento importantíssimo, porque nós estamos fazendo, eu vou falar um pouquinho depois na minha fala sobre, mas fazendo uma plataforma. Nós não, o professor Mário Chacon e sua equipe. Aliás, queria fazer o registro. O professor Mário trouxe uma equipe, né, de 15 estudantes da Costa Rica. Muito obrigado, professor Mário. Vocês podem levantar os estudantes só para identificá-los? Só para vocês terem ideia do grupo que veio. Obrigado. Muito obrigado, muitas graças por estarem aqui, graças. E isso reforça uma parceria muito grande para vocês entenderem. Por isso que eu me sinto muito em casa, gente. É muito gratificante a gente estar falando. Eu me sinto por isso que estou falando para pessoas que eu conheço há muito tempo. E nós temos além disso, nós temos uma outra coisa importante. Daqui a pouco a Elisa vai dizer que eu falo demais, ela vai mandar eu parar de falar. Mas agora é uma coisa importante que diz respeito a ela. Nós teremos uma premiação para aquela que leva o nome. Se nós estamos aqui, é porque em 2003 ela iniciou esse evento,
O primeiro simpósio de educação inclusiva e adaptações foi ela que organizou, e por isso nós vamos ter um prêmio dado aliás, votem nos candidatos ao prêmio das melhores dissertações e trabalhos, e a professora Elisa, então, ela é a responsável. Nós estamos aqui por causa dela, tá, gente? Não é por minha causa nenhuma. E, desculpe, fora do protocolo, mas ela criou isso em 2003, e em 2014, o Profei saiu da cabeça dela. E não é... Então, se nós estamos fazendo um curso, é porque ela fez isso em 2014. Claro, ela vai dizer, mas eu não fiz sozinha, ela vai ficar brava comigo. Mas teve muita gente que ajudou, mas eu queria dizer que essa premiação, e eu queria agradecer, né, as pessoas que trabalharam na premiação, que isso é um reconhecimento a ela, e eu queria que ela levantasse para a gente aplaudir. Ó, ela tá brava comigo, tá, gente? Tá vendo como é bom a gente estar em casa? A gente começa... isso não é um evento acadêmico só, é um evento familiar. Depois eu tenho que acertar as contas com ela em casa, mas tudo bem. Muito bem. Então, gente, esse é um momento especial, nós teremos essa premiação. Eu queria te falar uma coisa muito interessante. Nós vamos fazer um lançamento de livros ainda hoje, à noite. Nós começamos modestamente com 5, já estamos com 10 livros. Daqui a pouco aparece mais alguém com mais livros. Mas isso é extremamente bom, porque, na verdade, é o sinal de que a gente está produzindo coisas, e principalmente coisas que são importantes, né? Eu queria dizer que a gente fez, né? E o que é fato de tudo isso é que o Profei... É difícil a gente falar do próprio filho, né? A gente acha que nosso filho é o mais bonito de todos, né? Mas quando outras pessoas falam que o filho é bonito, aí a gente fica mais assim, a gente tem que cuidar com a modéstia, né? Começa a achar que a gente é bom demais. Mas vocês são todos muito bons, e com toda perdão e falta de modéstia, mas a gente está num momento importante do Profei. Nós fomos avaliados, passamos para a nota 4 no programa da CAPES. O professor Antônio Carlos, queria agradecer as palavras dele, dizendo que o Profei é um programa que tem colaborado, e aqui a gente vai reforçar, professor Antônio Carlos, que é o nosso compromisso de contribuir com a CAPES nos seus programas. Nós temos um programa, como o professor Antônio Carlos destacou, de internacionalização, né? Nós, em janeiro, 6, né, vamos ter uma mesa hoje com as 6 professoras que estiverem em Portugal. Nós vamos manter este programa, tá? E evidentemente que a gente gostaria que todos pudessem ter a experiência de viajar, de conhecer, mas a CAPES, como o professor Antônio Carlos mesmo disse, já está com um programa de mobilidade, um programa prioritário, um programa sensível para a CAPES com Moçambique. Vocês sabem, quem é que está Profei já deve ter recebido isso, da possibilidade de fazer um intercâmbio em Moçambique. A gente vai estocar isso para frente, além de Portugal, que a gente agradece também. Eu queria agradecer à Universidade Aberta de Portugal, em nome da professora Carla Padrel de Oliveira, magnífica reitora da Universidade Aberta, né? A professora Ana Patrícia, que está aqui, transmite o nosso cumprimento, e eu já conversei com a professora Carla outro dia, agradecendo o apoio, e eu também não posso deixar de dizer, né, das origens da nossa parceria com a Universidade Aberta de Portugal, por meio da professora Daniela Melaré, que tem sido uma grande parceira desde o início, né? Muitos de vocês conhecem a professora Daniela Melaré, que está no Profei também, mas que fez um trabalho de interlocução, e a professora Carla, hoje atual reitora, que tem nos apoiado de forma muito, muito especial. A professora Ana Patrícia transmite o nosso agradecimento, né? Muito bem, e eu queria agora, vou terminar dizendo que nós estamos trabalhando, como a gente tem nota 4 na CAPES, nós estamos trabalhando numa proposta de doutorado para...
Seguindo o calendário, todo mundo pergunta, mas quando vai sair o doutorado? Né? Essa é uma pergunta que todo mundo nos faz. O calendário da CAPES já foi aberto, tá? Isso é uma boa notícia. Em dezembro, quando a gente comentou isso para muitos que estiveram no Paraná conosco, a gente não tinha calendário aberto, a CAPES abriu um calendário, a gente tem até dezembro para a proposta, isso vai ser avaliado, eu não sei se é bem dezembro, mas é segundo semestre. A CAPES irá divulgar o resultado em abril de 2027, o que nos permitirá, se tudo correr bem, em agosto de 2027, a gente ter a primeira turma de doutorado, claro, se formos aprovados, tá, gente? A gente está... Muito bem. Bom, gente, então eu acho que era isso que eu queria... eu espero não ter esquecido nada daqui. Eu queria agradecer mais uma vez a todos vocês por estarem aqui. Agradeço realmente a Deus por essa oportunidade, que vocês desfrutem desses momentos aqui, né, conosco, que sejam, né, 3 dias muito profícuos, de muita conversa, de muita troca. Esse evento foi feito para vocês e que Deus nos abençoe, nos dê muita sabedoria para a gente tocar algo que acho que o professor Antônio Carlos também mencionou, da sensibilidade da educação inclusiva como um desafio, mas não um desafio, não um desafio no sentido pejorativo da coisa, o desafio de nos inquietarmos para fazermos uma educação melhor. Então, que Deus nos abençoe, bom evento para todos. Obrigado. Obrigado, professor Klaus, pelas palavras. E agora teremos uma fala com o professor mestre Josué. Bom dia, pessoal, tudo bem? É maravilhoso estar aqui. Obrigado pelo convite da Elise, do Klaus. Muito obrigado. É gostoso ver assim a população, né, acadêmica que gera sempre os nossos visitantes, né, isso é muito legal também, que gera conhecimento. Então, vocês estão aqui no simpósio e com certeza a arte não podia ficar do lado de fora. Então, a convite da Elisa, né, e o do Vinícius, né, o nosso lutador aqui do evento, eu acho que eu cheguei a uma conclusão da arte aqui. Deixa eu pegar aqui para vocês. Aqui, para quem está vendo. Só fazendo uma pequena releitura, como é inclusivo, então vocês já viram ali o quebra-cabeça, né? Como é inclusivo, é um ser humano. Eu coloquei uma mulher com livros, olhando para o futuro, com ideias novas, que constrói todo o nosso contexto, né? Isso é muito legal. É você olhar para o quadro, que vai ser uma pessoa, né, que vai ter o privilégio, que eu não sei quem é. Todo mundo levantando a mão aí, ó, que legal. Isso faz parte também, pessoal, da nossa educação. A educação, por mais simples em algum território, cidade, município, ela traz a arte porque a arte move, a arte fala, inclusive para nossas crianças. Então, eu estou muito feliz, agradeço de novo a Elisa que está aqui, e espero logo, logo a gente ver o nosso sorteado, né, o nosso ganhador do quadro. Vai ser agora ou não? Vai ser agora? Bom, gente, então, como a arte, além de trazer uma beleza, a gente gosta de uma certa baguncinha. Juntamente com a comissão, embaixo do assento de vocês tem ganhe um quadro. Vamos ver quem é. Vamos levantar. Achou? O assento é móvel, tá, pessoal? Então não precisa virar a cadeira, é só... Está escrito, você ganhou um quadro. E a data de hoje.
Gente, não é possível. Mas eu acho que foi o professor Chacon. Uhul! Aí, que legal. O professor de Costa Rica vai levar a lembrança, ó. Olha que legal. Tá vendo? Ele trouxe até um assento, gente, para comprovar. Que legal. Olha aí. Vamos tirar uma foto. Vamos tirar uma foto. Espera aí. Por agora, gostaríamos de agradecer a todos pela presença e pedimos que permaneçam neste mesmo link e voltaremos em instantes com as palestras. Muito obrigada. E amanhã o professor Josué estará novamente, mas a dinâmica do sorteio será outro, tá? Então, pode ficar. Muito obrigada.